Olá, hoje eu gostaria de compartilhar um salmo que para mim talvez seja um dos salmos mais bonitos que Davi escreveu. É um salmo espetacular onde ele demonstra profunda intimidade com o Senhor, né? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Eu gostaria de ler o Salmo 139 para vocês, pelo menos um pedaço deles, para a gente refletir um pouquinho como é que deve ser a nossa oração, como é que Deus conhece perfeitamente tudo aquilo que eu penso, que eu imagino. E eu gostaria de ler o Salmo 139 e depois o capítulo 6 de Mateus. O Salmo 139 diz o seguinte, Davi falando: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Agora presta atenção. Davi dizendo, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Olha, isso aqui é uma preciosidade espetacular. Este Salmo Davi relata com muita precisão exatamente um pouco daquilo que a gente sabe. Deus formou a nossa vida. Ele diz aqui, a partir do versículo 13, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Depois ele diz, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado. No 16, os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinado para mim. Foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Olha, nós não somos frutos do acaso e nem viemos do macaco. A palavra de Deus, a Bíblia, retrata aqui, fielmente dita por Davi, de que Deus sabe exatamente tudo o que acontece conosco, porque Ele nos formou no princípio e escreveu todos os nossos dias, antes mesmo de qualquer um deles existir. Ou seja, Deus sabe tudo e de tudo, né? Ele conhece os pensamentos antes que eu pense e a palavra antes que eu fale, porque Ele mesmo escreveu e reescreveu a minha vida desde o princípio. Nós não somos frutos do acaso. Nós nascemos por causa do amor de Deus. Nós somos gerados pelo nosso pai e pela nossa mãe porque Deus assim o permitiu. O autor da nossa própria história é Deus. E Ele nos deu a Bíblia, a palavra de Deus, para que nós conhecêssemos e meditássemos nisso. Não há onde a gente possa ir ou fugir da presença de Deus. Então é esse Deus maravilhoso que formou a gente desde o princípio. E Ele sabe o que Ele quer? Ele quer ter um relacionamento conosco. Eu já um pouquinho vou falar sobre oração. É esse o relacionamento que nós deveríamos ter com Deus. Esse Deus amoroso, bondoso, maravilhoso, que criou a gente desde o princípio. Acreditando ou não, a gente, foi assim que aconteceu. Porque a Bíblia está nos dizendo isso.
Davi chega a dizer: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Nada aconteceu por acaso na nossa vida, absolutamente nada. Deus conhece de antemão as coisas que faremos. Isso é impressionante. Como eu pertenço a esse Deus, isso tem que encher o meu coração de alegria e de confiança. Mesmo nas horas difíceis que passamos, eu passo por várias também. Não há onde a gente possa escapar desse Deus. Absolutamente nada está fora do controle de Deus. Deus não teve assim sono e aconteceu algumas coisas. Tudo acontece porque Deus assim o permitiu que acontecesse. É evidente que temos escolhas a fazer, mas Ele nos dá até o direito de escolhermos se queremos seguir Ele ou não. E a isso se chama livre-arbítrio. Então esse salmo ele é profundamente fantástico, maravilhoso, porque aqui diz o seguinte: os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Nada que você e eu possamos fazer vai surpreender a Deus. Absolutamente nada. Ele nos formou e escreveu a nossa vida até o fim. Então isso é maravilhoso, né? Ao relatar sobre a oração, a gente deveria pensar neste salmo quando a gente está orando e nos colocando diante de Deus. Alguém que conhece o íntimo do meu ser. Aquelas coisas que eu nunca falei para ninguém, os pecados que eu nunca contei, as coisas que eu fiz que ninguém sabe, que só Deus sabe. Então, quando a gente se dirigir a esse Deus, a gente tem que se dirigir em total submissão, com o entendimento de que eu não estou falando com palavras repetidas, mas eu estou falando ao Criador do Universo, que me amou e se entregou por mim lá na cruz. Esse Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso. Ele tem um amor que talvez a gente tenha apenas um vislumbre do que significa verdadeiramente o amor de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus e ele falou o seguinte: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. A gente tem apenas um vislumbre do que significa o amor de Deus. O amor de Deus não é aquele cantado em canções, em músicas. Não é amor nem de pai para filho, de mãe para filho. Não é nem o amor de mãe para marido, de irmão para irmão. Esse amor é muito diferenciado. É um amor que só Deus pode dar entendimento para nós do que isso significa. Muitas vezes a gente fala do amor de Deus como se fosse um amor qualquer, se fosse uma coisa relativa a esse mundo que vivemos. Para compreender esse amor, ele tem que ser nos revelado por Deus. E aí a gente tem noção de um pouquinho da grandeza do ato de Jesus lá na cruz, que se entregou por amor, para que eu e você tivéssemos salvação. Eu gostaria que você, quando estivesse em oração, lembrasse que é para esse Deus que você está orando, que já sabe tudo o que tu vai dizer. Então não fica repetindo sempre as mesmas coisas, como se fosse um credo que você repete todo dia as mesmas coisas. Esse Deus é tão amoroso que ele quer relacionamento contigo. Ele quer que você diga as coisas. Ele já sabe, mas você não sabe. Ele quer que você fale exatamente o que está no seu coração. Eu vou deixar marcado aqui, eu vou abrir lá em Mateus capítulo 6, para a gente ver um pouquinho a diferença de entender bem um texto. Capítulo 6 de Mateus fala sobre a oração. Presta atenção no que eu vou falar aqui sobre a oração. Eu vou ler ali o que Mateus escreveu. Aqui é Jesus falando. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ora a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por meio de falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Jesus estava falando lá para os fariseus, tinham a mania de ir nas esquinas para ficar aparecendo para os outros que eles eram muito espirituais, ficavam orando e jejuando,
e mostrando para todo mundo o que eles faziam. Jesus está dizendo, vá para o seu quarto, não precisa ficar se mostrando para os outros, ou seja, faça em secreto, né? Não tem nada, não tem nenhum problema você orar em público, mas a questão aqui é que eles estavam fazendo isso para se vangloriarem, né? Você reparou o que diz o versículo 7? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso aqui tem uma implicação grande para as nossas vidas. Não é o Jair que está afirmando, a Bíblia está dizendo. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. E logo a seguir ele diz o seguinte, vocês orem assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A famosa oração do Pai Nosso. O contexto aqui diz que não é para você repetir a mesma coisa. O que isso significa? Por que ele diz vocês orem assim? Ele não estava dizendo que você devia repetir essa oração todo dia. Muito pelo contrário, ele falou no versículo 7, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. As pessoas entenderam errado e ficam repetindo a oração do Pai Nosso todos os dias. Não. Ele deu uma ideia de como é que você devia se dirigir diante de Deus. Então ele começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu. Então na sua oração você vai se dirigir a Deus assim, como teu Pai que está nos céus, né? Você vai falar da vontade de Deus, que Ele te dê as coisas segundo a sua vontade. Fala que dê o pão de cada dia, fala sobre perdão. É isso que você deve levar em conta. Ele não disse que era para você repetir, muito pelo contrário. No versículo 7, não repitam. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Por que as pessoas não leram o versículo 7 e só leram a partir do 9? A observação de Jesus e a oração do Pai Nosso nos dá uma ideia de como devemos chegar diante de Deus. Não é aquela coisa repetida e repetida e repetida. Isso não é relacionamento com Deus. Isso não é oração. A oração, segundo Jesus, no capítulo de Mateus 6, de 5 em diante, ele te dá uma ideia de como é que você deve orar diante de Deus. Ok? Voltando para o Salmo 139, o interessante desses dois textos, que parecem que não tem nenhuma combinação, mas tem. Se o seu entendimento, no Salmo 139, é de que Deus criou todas as coisas, que não há lugar algum que tu possa fugir desse Deus, e que tal conhecimento é muito maravilhoso ou demais para ti. Que Deus sabe quando você foi formado, porque Ele mesmo assim o permitiu. E que todos os dias antes de você nascer estão escritos no livro de Deus, você vai ficar repetindo a mesma oração todo dia? A ter conhecimento deste amor maravilhoso, de alguém que sabe tudo sobre nós, que nos criou desde o princípio, você vai achar que Ele quer todo dia que você repita a mesma oração diante dEle, sendo que Ele mesmo disse, não repitam as mesmas coisas todos os dias. Versículo 7 de Mateus 6. Ao entender a grandeza do Salmo 139, eu tenho que abrir o meu coração para Deus. Eu tenho que derramar o meu coração para Deus. Adianta repetir a mesma oração todo dia? Se você não cumpriu o resto, você não perdoa, você não tem amor pelas pessoas, você não tem gratidão a Deus por tudo que Ele tem te dado. Entendeu? Entendeu a diferença? O Salmo 139 mostra a grandeza da tua criação e do quanto Deus te ama. E o capítulo 6 de Mateus te dá uma ideia de como é que tu deve se portar na tua oração diante de Deus. Então, resumindo, vá para o seu quarto em secreto, se possível, e derrama teu coração diante de Deus. Se está doendo, diz que está doendo. Se tu está infeliz, diz que tu está infeliz. Porque Deus já sabe o que tu está pensando e o que tu vai dizer. Então diga para Ele, Ele sabe, é esse relacionamento que Ele quer contigo. Por isso que não é para ficar repetindo as mesmas coisas. Deus não é surdo. Deus não se esquece para ficar dizendo para Ele todo dia a mesma coisa.
Na sua oração, Ele quer que você chegue diante dele e fale: olha, hoje foi um dia difícil, gostaria de te pedir ajuda, mas quero te agradecer porque estou vivo, estou respirando, eu trabalhei, eu me alimentei e eu sou grato por isso. Esse é o poder da oração. Algumas vezes a oração dá a impressão que não passou do teto, porque tu não tem relacionamento com Deus, aí no final do dia, cansado, tu faz uma oração repetida. Isso não é relacionamento com Deus. Deus deve estar dizendo: mas querido, não precisa ficar repetindo as mesmas coisas todo dia. Isso eu já sei. Mas o que talvez você não sabe é que você precisa perdoar alguém, não perdoou. Você precisa amar alguém, não está amando. Você precisa pedir perdão para alguém, não pediu. Aí é fácil no final da noite fazer uma oração repetida. Só que o relacionamento completo, a oração que te completa diante de Deus, é a tua total submissão diante de Deus. Mais do que palavras bonitas numa oração, o que agrada ao coração de Deus é um espírito quebrantado, de total submissão, de entender que eu sou pecador, que eu preciso de Deus e que sem Deus nada eu posso fazer. Ou você acha que todo o valor e o reconhecimento que você tem como pessoa é suficiente para você viver? Minha carreira, meu carro, minha família, meu isso, meu aquilo. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 5 minutos, nem você. Mas eu sei que quando eu morrer eu vou lá para junto de Deus. E vou ter que prestar conta da minha vida. Meu nada. João 15:5 diz, Jesus falando: sem mim nada podeis fazer. Nós não somos capazes de dar um passo sequer, se não for pela bondade e a misericórdia de Deus. Então dobra teus joelhos, reconhece diante de Deus que talvez a tua oração está baseada apenas no conhecimento do que te passaram. Mas aprenda a ler o contexto das coisas. Mateus 6 nos ensina o contexto. Não fique repetindo todos os dias as mesmas coisas. Mas chega diante de Deus e fala tudo o que você está sentindo. Coloca para fora como foi o teu dia. Se tiver que reclamar, reclama. Deus já sabe o que tu está pensando. Se tiver que agradecer, aliás, agradeça. Agradeça e seja feliz. Se você tiver que pedir, peça. Né? A gente precisa colocar as nossas orações e súplicas diante de Deus. E temos passado os dias terríveis, eu tenho passado alguns dias muito difíceis. E eu tenho colocado meu coração diante de Deus e pedindo a misericórdia e a bênção dele na minha vida, porque às vezes é difícil continuar. Gostaria de deixar esse desafio. Leia o Salmo 139 e vê que todos os teus dias foram escritos no livro de Deus. Então, meu amigo, nada surpreende o coração de Deus. Você não vai surpreender a Deus. Mas você pode ter um coração grato. Você pode ter um coração alegre, mesmo em meio à dificuldade. Você deve ter esperança concreta nesse Deus. Agora, como é que eu faço isso? Entrega a tua vida para Cristo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Creia em Deus, entregue a sua vida para Jesus. Não tenha apenas um vislumbre do amor de Jesus e do amor de Deus. Porque muito rápido, tu pode acordar lá do outro lado e descobrir que tu só conhecia Deus de ouvir falar. Então, ainda há tempo, ainda existe graça. Entrega a tua vida para Cristo. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida.